Evangelho de Mateus capítulo 16 e os versículos 5 e 6. E, passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. E Jesus lhes disse: Adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Amados irmãos, hoje o Senhor nos chama para uma atenção espiritual profunda. O texto é simples, mas carrega um ensinamento poderoso. Os discípulos estavam preocupados com algo natural: o pão. Eles esqueceram de levar alimento físico. Mas Jesus, olhando além do natural, traz um alerta espiritual: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E aqui começa o ensino. Quando o natural ocupa mais espaço que o espiritual, a fé é enfraquecida. Os discípulos estavam focados no pão. Eles pensavam: esquecemos o alimento, o que vamos fazer agora? Quantas vezes somos assim, preocupados com contas, trabalho, problemas do dia a dia, e deixamos de perceber o que Deus quer nos ensinar naquele momento? Jesus não estava falando de pão físico, ele estava falando de algo muito mais perigoso: o fermento espiritual. O problema não é cuidar da vida material, o problema é quando isso ocupa o lugar da nossa atenção espiritual. Deus hoje te pergunta: você está mais preocupado com o que falta na sua mesa, ou com o que falta no seu coração? Fermento, na Bíblia, muitas vezes representa algo que se espalha silenciosamente. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus estava alertando sobre a hipocrisia dos fariseus, a incredulidade dos saduceus, a religiosidade vazia, a aparência sem transformação. O fermento é perigoso porque ele age escondido. Você não vê na hora, mas quando percebe, já tomou conta. Assim também é o pecado disfarçado, a frieza espiritual, a religiosidade sem vida. Começa pequeno. Uma dúvida aqui, um pecado inofensivo ali, uma fé enfraquecida, uma oração esquecida. E quando você vê, sua fé já não é mais a mesma. Jesus não alertou sobre algo visível, ele falou de algo interno. Porque o maior perigo não é o que vem de fora, é o que entra no coração sem ser percebido. Uma influência errada, uma palavra negativa, um pensamento de incredulidade, um afastamento silencioso de Deus. O inimigo não precisa te derrubar de uma vez, ele só precisa colocar um fermento dentro de você. E aos poucos, sua fé diminui, sua oração esfria, sua alegria some, sua confiança em Deus enfraquece. Os discípulos não entenderam de imediato o que Jesus disse. Eles pensaram que era sobre pão, mas Jesus queria que eles desenvolvessem discernimento espiritual. E hoje Deus quer isso de você também. Nem tudo é o que parece. Nem toda dificuldade é apenas natural. Nem toda luta é só circunstância. Existem batalhas espirituais acontecendo que você só vence com discernimento. Você precisa aprender a ouvir Deus além das palavras. Os fariseus eram religiosos, mas não tinham relacionamento com Deus. Os saduceus tinham conhecimento, mas não tinham fé verdadeira. Jesus estava dizendo: não sejam como eles. Hoje, isso continua atual. Ir à igreja não é tudo. Conhecer versículos não é tudo. Falar de Deus não é tudo. Se não houver transformação, é só aparência. Deus não quer aparência. Deus quer coração limpo. O fermento contamina a massa, e o pecado contamina o coração. Por isso Jesus alerta: acautelai-vos, ou seja, fiquem atentos, vigiem. A vida espiritual exige vigilância. Vigiar pensamentos, vigiar atitudes, vigiar influências, vigiar o que entra no coração, porque tudo que entra, produz algo. O Senhor não quer uma fé misturada, um pouco de Deus, e um pouco do mundo, um pouco de fé, e um pouco de dúvida, um pouco de oração, e muita distração. Não, Deus quer uma vida limpa, sincera e verdadeira. O fermento precisa ser removido, e isso só acontece com arrependimento, busca por Deus, vida de oração, palavra viva no coração. Hoje Deus está te chamando para refletir. Que tipo de fermento entrou na sua vida? O que tem enfraquecido sua fé? O que você tem permitido silenciosamente? Talvez ninguém veja, mas Deus vê, e Ele está te alertando hoje, assim como alertou os discípulos.
Assim como Jesus falou naquele barco, Ele está falando com você agora. Talvez você chegou aqui preocupado com coisas naturais. Mas Deus está dizendo: preste atenção no seu interior. Porque o maior milagre não é o pão, é o coração transformado. Amados, o ensino é claro. Cuidado com o que entra na sua vida. Cuidado com influências espirituais negativas. Cuidado com a fé superficial. Cuidado com o pecado silencioso. Porque um pequeno fermento muda tudo. Mas a boa notícia é: Deus pode limpar tudo hoje. Deus pode restaurar sua fé. Deus pode renovar seu coração. Meus irmãos, deixa seu like e se inscreva no canal, em nome de Jesus.